Olá, estamos começando mais uma vez, mais um episódio de Bora Facilitar, aquele podcast que nasceu para falar de facilitação de aprendizagem e a gente descobriu que a gente precisava facilitar muito mais coisas. Hoje eu estou aqui com o Rodrigo Oliveira, que é um cara que estuda e trabalha com educação há mais de 20 anos. Hoje ele é o gerente de ensino do AC Camargo, cuidando de todos os cursos de formação médica, de residência, pós-graduação, os cursos de graduação e tudo mais. Rodrigo, bem-vindo. Muito obrigado. Parece sério a gente falar isso tudo, né? Mas é o seguinte, antes da gente começar a conversar, vou lembrar, hein? Se você curtir a gente, dá aquele like, compartilha e ó, vou chamar atenção de novo. Se tiver vontade de perguntar alguma coisa, ou para algum dos convidados, ou para gente, para mim, ou para a história do Bora Facilitar, pode escrever que a gente responde, tá bom? Então hoje eu quero falar muito das várias camadas de educação que a gente tem, porque eu estou sabendo que o Rodrigo já trabalhou com muita coisa, mas também pesquisa muita coisa. Para começar, Rodrigo, como é que vai a educação no Brasil? Olha, bela pergunta. Educação no Brasil poderia ser muito simplista e falar que vai de mal a pior? Hum, Interrogação. hum, Mas nós temos uma questão que é olhar, talvez, os pequenos fragmentos da onde a educação está envolvida, uhum, para entender se ela está adequada ou não para aquilo que ela se propõe. uhum, Então, se nós olharmos, será que a educação básica, a formação básica, ou até vamos voltar um pouco antes, a, a primeira infância, ela está indo bem num processo em que eu levo a criança a se interessar por ciência? Eu levo a criança a entender que matemática não é uma coisa assombrosa que ela nunca vai saber? Será que eu levo a criança, eu abro um universo para ela através da filosofia, mostrando que não é uma coisa tão difícil ou é uma coisa chata? Quando eu olho para a educação profissional, será que eu estou conseguindo formar aquela pessoa para estar no lugar certo, na hora certa, para desenvolver uma tecnologia nova, um processo novo, estar pronta para o que é inovador ou aquilo que ainda está por vir a pensar? Então, se nós olharmos, e aí é engraçado que você me faz uma pergunta, eu falo que você me abraça, você me aperta sem abraçar. Como que está a educação hoje? Ela está numa situação ainda de dúvida, talvez, né? Por quê? A educação precisa, talvez, se compreender num universo de mudanças tão rápidas que nós estamos enfrentando hoje, numa situação em que você tem demandas muito divergentes, muito diferentes, e aonde você tem uma necessidade de entrega muito rápida, mas ao mesmo tempo uma entrega que ela é muito efêmera, porque assim, você entrega um conhecimento, desenvolve a pessoa para aquilo e daqui a pouco aquilo não tem mais sentido algum. E você precisa levar ela a um novo conhecimento. Hoje nós falamos muito do lifelong learning, e o que é a grande verdade. O que eu aprendi na minha graduação, muita coisa já caiu por terra, ou já teve mais coisas novas, e talvez levar as pessoas a entender que a educação ao longo da vida é algo que ela vai ser permanente, ela vai ser uma coisa do dia a dia, talvez possa levar a educação a esse processo de repensar. Então, quando eu falo que a educação talvez não está indo muito bem, é porque ainda se pensa nessa caixinha. A caixinha da educação infantil, a caixinha da educação básica, o ensino médio, a graduação. Ela não entende isso como um processo de desenvolvimento mais extenso, né? A gente pode até se enganar e falar assim, não, se pensa, né? Como algumas pessoas gostam de fazer, mas na minha concepção ainda há um pensamento muito compartimentado e isso torna esse processo bastante desconexo, bem ruim, porque você dá os cortes e você fala, acabou, né? Acabou aqui. Te entreguei um diploma. Ah, ótimo, agora eu tenho um diploma, né? E ainda tem esse pensamento. Mesmo que a pessoa vire e fale, não, Rodrigo, eu não concordo com você. Perfeito, mas veja, ainda tem aquela pessoa que acha que a entrega de um certificado, a entrega do diploma, encerrou por ali, ela não precisa mais nada. Então, talvez nós precisamos pensar esse processo da educação ao longo da vida como algo que ele é contínuo e a cada fase da vida da pessoa mostrar o quanto aquilo se encaixa, se conecta e faz com que ela vá para um novo.
novo passo, né? Você está falando isso, eu vou chamar a atenção, vou fazendo um paralelo aqui, porque muita gente que assiste a gente tá ligado a corporações, né? E a gente tem educação corporativa, mas na verdade o que a gente vê na maior parte das vezes são treinamentos em empresas ou áreas de treinamento, e não um pensar em educação corporativa, em educação dentro da corporação, que deveria contemplar essa formação que a pessoa vai fazendo fora no mercado, ações internas de treinamento, enfim, outras coisas, assim como que a pessoa aprende durante o trabalho. Ou seja, a educação não é uma coisa que está fadada a uma sala de aula, seja ela física ou à distância. Uhum. É ao contrário, né? Isso é uma sala de aula, isso é uma aula, isso é um curso, isso é uma graduação, uma pós-graduação. A educação é maior do que isso, né? Bem maior. Eu acho que nesse sentido eu tenho muitas preocupações com relação ao Brasil, mas quando eu vou. E parte das minhas preocupações, elas vêm porque eu posso pegar ensino fundamental. Eu tenho aquela criança que mal consegue ser alfabetizada. E tenho crianças que estão em escolas de ponta, que se comparam às melhores escolas do mundo. E entre uma e outra existe um gap incomensurável. Você não dá para medir esse gap. Então, se eu estou pensando que a educação fundamental tem isso, quando eu chego lá na formação de um profissional de qualquer área, como é que fica essa distância? E aí é engraçado, é uma distância e aí você vem me falar que aquele profissional não é bom naquela área porque ele não tem soft skills. E aí você, enquanto empresa, desenha um monte de treinamento, um monte de curso para que ele possa desenvolver comunicação, relacionamento, comportamentos que ah, não é um curso de 2 horas, 3 horas, alguns slides que Hum. vai desenvolver aquilo, né? Claro, pode trazer conceitos muito interessantes, pode trazer exemplos, vivências muito significativos, mas é um tipo, eu estou pegando só essa questão do soft skills que todo mundo gosta de falar, né? Mas é uma coisa que ela precisa ser analisada num contexto muito amplo e que vai nesse percurso do fundamental até a formação superior, e até o pós disso daí. Então, essa questão, olhar com mais atenção e com mais cuidado esse processo de desenvolvimento de saberes, do que simplesmente de conhecimentos pontuais que se entende como necessários, é o mais relevante. Por que desenvolvimento de saberes? Você não vai simplesmente transferir, como você transfere um arquivo de uma pasta para outra, aquele tema. Você precisa fazer com que a pessoa compreenda aquele conceito, ok, mas como que ela aplica aquilo? Como que ela desenvolve no dia a dia dela, né? Eu brinco muito falando assim, você pode não entender nada de contabilidade na primeira aula da graduação, mas quando o professor te explica o que é débito e crédito, e eu fiz administração, então, vamos fazer um razonete. Ele desenhava o razonete, ó, aqui é o débito, aqui é o crédito, não sei o quê. Era uma maneira de você fixar aquele conhecimento, mas ok, não sei como aplicar isso. Quando você vai na prática, putz, Quando você vai para sua conta bancária, o debitou aqui, creditou lá, como que faz? É uma situação de aplicabilidade. E aí, aquele conhecimento que você teve acesso, você começa a desenvolver a prática dele. Isso é o que é o mais importante. acho que a gente tem uma. E eu ainda vivo isso, né? Vejo isso com clareza, assim. A gente ainda tem aquele conceito do Paulo Freire da educação bancária, né? De você depositar a informação na cabeça do aluno. E a gente continua fazendo isso num tempo em que, para eu acessar uma informação, está na ponta do meu dedo. E que eu tenho cada vez um refino maior na qualidade de acesso à informação. Porque agora, quando eu tenho inteligência artificial, ele me traz a informação traduzida do jeito que eu quero. Eu ainda posso fazer aquelas coisas de falar, não, eu só quero usar fontes confiáveis. Então, ok, o que ele vai me trazer é o que é de fonte confiável, posso fazer isso. Então, ter acesso à informação é ridiculamente simples. O que eu costumo falar com os professores que eu encontro e coisa e tal é: o que você vai fazer diferente do Google? Agora eu tenho que perguntar: o que você vai fazer diferente de um GPT da vida? Né? O que você vai agregar nessa história? E aí tá esse lugar que você fala, que é: o que eu faço com isso? Onde é que eu aplico isso? Como é que eu vou ver isso? O que isso significa na prática?
E essa associação, eu vejo que para algumas pessoas é fácil de fazer e para outras pessoas não é nada fácil de fazer. E isso para mim, na verdade, é só um sintoma de uma lacuna de aprendizagem lá na fase inicial de alfabetização, que é de você não conseguir fazer bons links, não conseguir fazer associações ou abstrair pensamento, né? Isso é o que eu vejo. E eu queria saber se você vê isso. Você está hoje, mas hoje você está muito perto da educação médica, mas você sempre teve aí com faculdades, universidades e tal. É, você vê essa lacuna nos alunos hoje do nível superior ou de pós-graduação, alguma coisa? Essa lacuna do tipo de pensamento, que alguns conseguem fazer as associações, as abstrações, conseguem trabalhar com abstração mais fácil do que outros? Tem. E é muito engraçado. É engraçado quando você pega a questão das faixas etárias. Se você pega um estudante que acabou de sair do ensino médio, já entra na graduação, eu não vou fazer distinção aqui de quem esteve na escola pública, no geral. Você tem essa coisa assim de, olha, vamos fazer um conceito X. Olha, tal situação, ele olha, ele não compreende. E muitas vezes por você, enquanto docente, não compreender como atingir por exemplos, por vivência, a realidade do dia a dia dele, ele se afasta, ele não vai compreender aquilo. O Mohan fala uma coisa que eu acho muito legal, nós precisamos educar para a vida. Ele fala muito sobre essa questão na teoria da complexidade dele, da educação para a vida. E aproximar essas teorias do dia a dia é uma das coisas mais necessárias. Eu vejo muito professor na graduação que ele assume um papel de professor de cursinho para chamar a atenção e levar o cara àquele raciocínio. Tem cada vez mais professores se tornando comunicólogos no sentido de deixa eu prender a sua atenção para você entender essa teoria que eu estou te falando, seja em curso à distância, presencial, enfim, para justamente fazer com que aquela informação, aquele conhecimento se torne interessante e ele consiga encontrar o porquê que aquilo acontece no dia a dia dele, na vida dele, né? Explicar talvez o porquê a maçã caiu na cabeça do Newton, pode ser muito mais simples para ele contando do dia a dia lá o que acontece dos movimentos e dos fluxos em relação aos materiais, para chamar a atenção daquilo e falar, olha, isso daqui é uma coisa que acontece no seu dia a dia. Então, existe hoje uma distância, talvez por falta de desenvolvimento ou de maneiras de se levar aquele conhecimento, que acaba impactando nas formações posteriores. Você tem hoje, talvez, um afastamento, e até uma coisa interessante quando a gente fala de pós-graduação. Outro dia eu participava de um evento onde falava da dificuldade em determinadas carreiras de você atrair pesquisadores para mestrado, doutorado. E uma das falas foi o seguinte: olha, as pessoas quando chegam para fazer uma entrevista ou entender o que é o programa, falam assim, mas eu vou ter que pesquisar muito, eu vou ter que ficar fazendo. Então, as pessoas elas entendem que a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, por exemplo, é um momento de cansaço de eu vou ter que fazer pesquisa, eu vou ter que fazer. E eles não entendem muitas vezes que o que eles já fazem no dia a dia é algo pesquisável, é algo a ser investigado, que pode ser aplicado, cruzado com algumas teorias para buscar algumas respostas ou até inovações. E aí, eu levei isso para a prática um dia, conversando com uma pessoa, explicando que eu estava terminando meu doutorado, não sei o que. Ele falou: Nossa, mas terminar um doutorado, hein? Que legal, eu não teria essa capacidade. Eu falei: Por que não? Não, para fazer uma pós de um ano e meio já foi um sacrifício. Eu, não, mas são 2 anos, um mestrado que você vai levando, claro, com as devidas proporções e orientações, de uma maneira que você consegue ter acesso a um tipo de conhecimento e que você acaba tendo uma visão diferente, né? Aí ele começou a olhar assim e falou: Como assim? Aí eu peguei o exemplo do dia a dia dele, né? É um amigo meu, eu falei: Olha, você faz tal coisa com comunicação, com assim, assim, assado. Você pode pegar, por que que isso acontece? Não, porque. Eu falei: Mas será que é só isso? E se cruzar com tal situação? Tem alguém que fala diferente sobre isso? Ele falou: Não. Eu falei: Então, isso que a gente pode levar para a pesquisa. Por que que isso pode acontecer? É um fenômeno? Não é um fenômeno? Eu falei: É nós questionarmos. Eu falei: É a partir do questionamento que nós desenvolvemos esse novo conhecimento. Então, na pós-graduação,
nós precisamos levar, por exemplo, a pessoa a ser mais curiosa. Que essa curiosidade, se fosse bem desenvolvida lá atrás, poderia ser muito vantajoso, né. Por que que eu posso explicar para uma criança como se forma, uma formação rochosa, uma estalactite, uma estalagmite, né, que a gente aprende, a gente antes até estava conversando de uma experiência aqui do meu filho, e eu posso explicar para ele o que que é o processo de calcificação a partir daquilo que gera e aquilo ele pode talvez ser um processo que leve ele a tentar entender outras coisas, aplicações e tudo mais. Então, nós precisamos trabalhar as curiosidades também. Eu acho que isso é uma falta geral, porque a gente, no nosso modelo educacional, a gente desestimula a curiosidade, né. E quando a criança com 7 anos que está naquela fase do porquê, 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 quando ela chega na escola, o professor fala: "Quem pergunta sou eu, você que tem que me dar a resposta certa". Uhum. Então eu já começo a dar uma limitada na curiosidade. Depois eu tenho que começar a estudar para acertar no vestibular para passar na faculdade. Que também depois eu vou ter que estudar para passar na prova e ter meu diploma. Então eu não estou estimulando uma abertura, eu estou estimulando um condicionamento, na maior parte das vezes. Isso se replica quando a gente vai para as empresas, porque também é a mesma coisa, eu quero que esse cara aprenda a fazer desse jeito e não daquele jeito. Eu não quero que ele questione, eu quero que ele aceite a cultura da empresa. Eu não quero, né? Então a gente está criando uma sociedade desse jeito. E eu ouso dizer que isso não é só no Brasil. Isso acontece em muitos lugares, mas eu posso falar mais do Brasil, que é onde a gente está inserido, e onde a gente ainda tem a cultura de casa grande sem sala, e Boa, onde a gente verdade. ainda tem o comando e controle. A gente está, neste momento, 2024, a gente está discutindo escala 6 por 1. Enfim, então a gente ainda tem e as pessoas não sabem nem do que se trata, enfim, a gente começa a ouvir coisas no dia a dia das pessoas, da maior parte dos brasileiros, eles não sabem nem no que eles estão votando, o que que a gente está tratando na vida real, na vida prática. Eu vivo isso no meu condomínio, vivo isso no trabalho, isso é uma coisa geral. E aí que eu vejo, quando eu penso assim, futuro do país, às vezes eu fico meio desgostosa pensando: "Poxa, isso daqui não vai dar coisa muito boa aí pela frente". Mas eu não quero ter esse pensamento assim não. Até que não quero ter, o pensamento está aí. O que eu quero é contribuir para o lado contrário, né, para como estimular isso. Isso passa por lideranças, né, então tanto numa corporação quanto em instituições educacionais, passa pelas lideranças. E a gente não pode esquecer que hoje as instituições educacionais, que não as públicas, são negócios, eles têm que funcionar. Então, como é que é inovar? É possível, é viável, é desejável? Até que ponto? Como é que é inovar na educação hoje em dia? Inovar é necessário. Olha só que legal. Ah, você tem uma necessidade de inovação até pela questão de perpetuidade da própria educação, Uhum, né, seja da instituição, seja de o que for relacionado à educação. Você tem um cara que é muito bacana, o Christensen, ele foi um professor, de Harvard que ele falava muito sobre inovação, ele trouxe alguns conceitos de inovação, e ele falava que a inovação ela vai acabar acontecendo, você queira, você não queira. Por quê? Você vai chegar num determinado momento em que, se você não tiver algo de fato inovador, se você não for inovador naquilo que você se propõe, você tende a desaparecer. Então, quando nós estamos falando na questão da educação, a inovação ela é necessária. Seja na situação de você entender o contexto que você está vivendo e levar uma maneira nova aquele conhecimento, seja a maneira de você entender como você pode se apoiar com outras inovações para que aquilo possa ter continuidade. Então, hoje nós temos aí ah, smartphone, você tem tablet, você tem N aplicativos que podem ser utilizados para levar um novo tipo de conhecimento, mas como que você inova, por exemplo, para levar um saber diferente, seja dentro da empresa, usando talvez um TikTok, usando um Instagram, usando qualquer outro tipo de rede social? Como que você leva algum tipo de inovação para que a pessoa desperte a curiosidade para querer conhecer mais sobre aquele tema, sobre aquele assunto? Então, o fato de você tentar ser inovador em educação não quer dizer que você tem que ser, sempre algo diferente. Você pode inovar de uma maneira muito simples, fazendo diferente, fazendo algo que desperte o interesse de um número maior de pessoas, talvez usando o mesmo tipo de conhecimento ou temática.
mas você precisa levar a pessoa a despertar essa curiosidade. E aí, quando você fala de liderança, as lideranças, seja nas temáticas da educação, seja nos conhecimentos que eles desenvolvem nas pesquisas, eles acabam tendo a responsabilidade de buscar como inovar na entrega desse novo saber que ele está encontrando. Então, as lideranças precisam ter essa visão, principalmente na educação. E inovar não é fazer algo totalmente diferente. A inovação ela é uma coisa que muitas vezes ela é pequena, ela é pontual. Ela não precisa ser uma coisa que transforme totalmente o ambiente em que ele está. Eu vou te perguntar uma coisa, a Juliana, nossa colega, esteve aqui no outro num outro episódio e eu perguntei para ela, vou fazer a mesma pergunta para você. Você acha que a gente vai ter uma faculdade no TikTok? Olha, eu não vou falar categoricamente que sim nem que não, porque nós não sabemos como isso pode acontecer daqui a pouco. Mas eu lembro que em 2017, conversando com um amigo que estava trabalhando na vinda da TikTok Brasil, ele falou: Rodrigo, vamos conversar? Ó, tá vindo um aplicativo assim, assim, e a ideia dele é para educação. Eu falei: para educação? E era o TikTok, anos depois que a gente foi conhecer e tudo mais. Então, pode ser que a gente vai ter uma faculdade no TikTok? A gente já tem, de certa maneira, algumas formações encapsuladas, pequenininhas, bem pontuais ali. Nada impede de dizer que talvez o modelo do TikTok pode vir a ser replicado dentro das faculdades ou dentro de plataformas de uma maneira diferente. Eu conversava muito com um amigo, um grande amigo meu, e ele uma vez me entregou um artigo. Eu sou péssimo de lembrar nome de autores, então eu lembro do artigo, lembro do que fala, e ele, lá em 2008, ele falava sobre, em 2010, ele falava sobre cursos à distância, a importância de vídeos limitados até 9 minutos. E hoje a gente fala em 3 minutos. Você fala em 3 minutos. Porque naquela época você tinha um modelo de AD que era aula, era a replicação da aula presencial. 40, 50 minutos, o professor falando e tudo mais. E ali estava posto o que anos depois o próprio YouTube falou: olha, os vídeos que têm mais audiência são os vídeos de 6 minutos, 5 minutos. Hoje nós estamos em vídeos de 3 minutos, claro. A gente corre o risco de daqui a pouco ter os 60 segundos de sabedoria para tentar passar uma temática. Mas como que isso vai se conectar e isso vai engajar essa pessoa? Há alguns anos atrás, a gente pesquisava o nível de atenção das pessoas. As pesquisas mais recentes apontam que a gente consegue sustentar a atenção de 3 a 5 segundos num único foco. Então, de 3 a 5 segundos você está prestando atenção no que eu estou falando. Hum. Passou disso, você já foi para outro lugar. E aí você falou: "Ué, vai ter que ter 3 segundos?". Não, não é isso, mas é que eu tenho que ter dinamismo suficiente, porque a mente da gente vai realmente sair, isso é o papel dela, ela tem que fazer isso. Ela vai sair, o que acontece é que tem que ser dinâmico suficiente para fazer ela voltar, né. E a gente tem então, a gente está vendo que as coisas estão ficando cada vez mais curtas mesmo. Agora, tem uma coisa que está acontecendo na contramão, né, porque os novos filmes de cinema estão durando 2 horas, 2 horas e meia, tal, estão ficando, tem alguma coisa apontando aí que essas coisas talvez possam conviver. Talvez seja isso, Mas né. você prestou, já, não sei se você gosta de assistir seriados. Os seriados começaram a ser um pouquinho mais extensos, os episódios. E a gente Nessa linha. maratona. Exato. Então, é assim, não é isso que você estava falando inclusive da pesquisa, né, não existe uma verdade só. Então, se eu fizer vídeos de 2 minutos, mas eu tiver uma série de vídeos e você vai na sequência, talvez, né, enfim, eu acho que essas coisas podem conviver e eu acho que elas têm que inspirar a gente nesse lugar da inovação. Agora lhe pergunto, como é que está o professor nesse lugar? Você acha que ele está, assim, animado para a inovação? Como é que é a média do professor por aí? Eu posso te falar do pessoal de treinamento, hein. Ah, Ah, ó, vamos e a lá. gente tem um desafio grande aí quando a gente vai para Não, treinamento. treinamento. Eu acho que treinamento é o maior desafio porque você tem ali alguns concorrentes. Antes de te responder, eu vou falar só o seguinte. Quando eu estou no treinamento em empresa, eu tenho o colega do lado que está querendo responder o e-mail, porque o chefe está mandando um WhatsApp cobrando. Isso quando é um treinamento presencial, ou quando é no online, ele está ali, numa tela aberta aqui, tentando responder e-mail e ouvindo, tentando ouvir o que está colocando. Mas do professor, como você perguntou, é um ponto interessante. Nós estamos no momento, no Brasil,
de talvez ressignificar o papel do professor. Por que eu digo isso? Você tem a questão de que a formação desse professor, na minha visão, ela ainda é uma formação que ela não atende adequadamente a uma geração que está chegando já aos nativos digitais, que todo mundo fala, que já está imerso numa série de tecnologias, de conhecimento a um clique, informação a um clique. Há um chat GPT que bota lá e pede para ele explicar como que calcula. E você tem uma situação de que talvez os ambientes aonde esse profissional docente vai atuar, talvez não estão tão prontos para permitir com que ele inove, com que ele desenvolva talvez algo melhor. Talvez por N motivos. Seja porque você tem uma necessidade de seguir aquele padrão pedagógico que é desenvolvido por aquela escola, por aquela rede, seja ela pública ou privada, seja porque ele mesmo talvez não teve uma formação tão adequada para poder imaginar fora da caixa e parar de replicar aquilo que ele viu nos estágios quando ele foi fazer o estágio da licenciatura dele, mas você precisa talvez mostrar para esse profissional docente que ele pode inovar talvez no básico. Se nós pegarmos a situação da educação básica, por que que nós temos algumas regiões que vão tão bem em ensino de ciência e matemática em detrimento de outras? Sendo que são regiões que têm menos acesso à tecnologia, que não tem um tablet para cada aluno, que não tem uma lousa digital e conseguem vencer, colocar os seus alunos para ganhar as Olimpíadas de Matemática. Quando você vai a fundo e vai entender a dedicação daquele profissional, a maneira como ele se aproxima daquele estudante, do dia a dia dele, como ele busca inovar, seja na fala, na apresentação da problemática, no envolvimento, no engajamento daquele aluno, você vê que aquele espaço é um espaço que deixa ele livre enquanto profissional para que ele possa desenvolver aquilo. Ele não amarra numa situação. Claro, tem o livro, tem o plano pedagógico, tem o que ele precisa entregar naquele, mas deixa ele aberto a colocar, entender o espaço onde ele está e permite com que ele faça. Então, eu vejo que o professor hoje ele precisa ter esse entendimento de que ele tem espaço, ele precisa ter o espaço para inovar e também ele precisa ter o espaço para colocar aquela formação toda que ele O que teve. você está me dizendo é que o que ele tem que entregar está definido e isso não muda. Mas o como ele pode entregar é onde ele pode nadar. Exato, o como é o oceano azul dele. E você acha que os professores atualmente aproveitam bastante isso ou não? Na média, assim. Ó, olha de novo, que pergunta difícil, Fernanda. Talvez não aproveitem tanto quanto poderiam. Uhum. Talvez você tenha os lugares ávidos porque ele faça essa, essa aplicação, essa inovação. Só que muitas vezes tem aquela coisa, para que você vai fazer isso? Não, mas aí, sabe? Então eu acho que assim, nós precisamos ter o professor ele precisa ter aquela coisa assim, o que que eu posso fazer de diferente? Se sempre foi assim, o que que posso fazer a partir de agora que não seja? Então talvez na média você tem professores jovens interessados em fazer a coisa nova, Uhum. às vezes não sabendo como quebrar uma barreira e tudo mais. Você tem algumas questões corporativas que talvez ainda Impeçam. impeçam, dê uma segurada, mas ele pode talvez aos poucos conquistar o espaço dele, mostrando o quanto aquilo é diferente. Ninguém consegue fazer tudo da primeira vez. Você precisa ir conquistando espaço, você precisa ir. Eu tenho que pensar que quando a gente propõe sala de aula invertida, o aluno reclama. E se Ah, eu acolho essa reclamação, eu e ele reclama porque ele está tendo que sair da posição de conforto dele. Só que isso é o necessário. Então, se eu acolho a reclamação dele e volto para a forma original, eu perco, né? Então, tem que ter um pouco de ousadia nesse lugar. Mas essa ousadia não é só do professor, né? Tem que ser da instituição e tudo mais, para a- bancar algumas coisas, não é? E a ousadia, ela tem que ser talvez aquela pitadinha que leva a pessoa ao desafio. Uhum. Por quê? Como que eu desafio um estudante a ter um olhar diferente sobre uma obra de arte?
se eu não mostro para ele o que é uma obra de arte ou o que pretendia, né? Eu posso desenvolver uma aula de história, uma aula de sociologia, eu posso desenvolver uma aula de filosofia, de matemática, mostrando talvez uma obra de arte. Ah, será que um professor ele é ousado o suficiente para pegar uma obra do Da Vinci e mostrar para ele o quanto existe de matemática naquilo, quando eu vou falar de proporção? Será que eu consigo mostrar para aquele aluno, falar, olha, aula de matemática hoje eu vou trazer aqui a Mona Lisa. O aluno fala, não tem nada a ver, né? E aí tornar ele curioso para tentar levar. Então, o professor, ele vai cada vez mais, talvez, para um caminho de um comunicólogo, na situação de como eu posso roteirizar esse meu tema que eu sou obrigado a tratar, para que eu possa atrair, captar a atenção naqueles 40 minutos, 30 minutos talvez, porque nos 40, 50 minutos de aula talvez eu não consiga manter Uhum. tudo, mas que naquele período eu tenha um aproveitamento efetivo. Como que eu posso ser ousado o suficiente para fazer com que isso torne aquilo interessante e prazeroso e que talvez ele saia daqui e fale assim, deixa eu continuar, né? Outro dia eu olhava tem um canal no YouTube muito legal que conta sobre história e tudo mais, mas ele sempre vai deixando janelas, né, no que ele vai falando para você falar, "Pô, mas por que isso, né? Por que tal coisa?" E no final ele vai indicando os livros para você dar uma olhada. Olha, se você quiser saber mais, olha esse livro, olha aquilo lá. E isso talvez tem que ser o ponto do professor, essa ousadia, dessa coisa do professor levar o pós-aula a ser muito interessante e ser esse processo de pesquisa e continuidade desse saber. Eu sempre penso na mesa de bar, sabe? Porque a gente leva os assuntos mais bizarros na mesa do bar e Uhum. eles ficam tão interessantes, e não é por causa do álcool, porque, por exemplo, no meu caso eu nem bebo. Então nem é por causa do álcool. Que a gente conversa com alguma empolgação e tudo mais. Eu acho que a gente perde um pouco disso. Então, juntando isso que a gente estava falando, né, eu penso que as novas tecnologias, tanto que a gente tem de uso prático, oficial nas instituições, eh, mas especialmente o que a gente vem vivendo com o uso das tecnologias informalmente, ou seja, as redes sociais, os games, essas coisas todas, eles acabam impulsionando a gente a ter que fazer alguma coisa nessa direção, porque ali eu consigo segurar a atenção e aqui eu não consigo. Ah, o vídeo é só de 2 minutos, mas a pessoa fica 4 horas por dia na rede social. O que está Uhum. acontecendo? O que tem aqui que não tem aqui, né? Como é que é isso? Por que eu não posso usar isso para o bem? Não que aquilo seja exclusivamente para o mal, não é isso, mas como é que eu uso essa potencialidade, né? Ao mesmo tempo, fazer um plot twist aqui. A gente tem um cenário que eu vejo que ele é cada vez maior, ou pelo menos ele é cada vez mais reconhecido, que é, por exemplo, as pessoas com transtorno de ansiedade, pessoas com TEA, e elas estão na educação. O que que a gente precisa fazer para essas pessoas? Esses dias eu vi um caderno da Tilibra, feito para pessoas com TEA. Achei sensacional, eles têm uma coleção de produtos feitos para pessoas TEA, né, que estão dentro do TEA. Achei genial. E aí eu fiquei me perguntando por que que era daquele jeito, né? Porque eu desconhecia quais eram algumas das. Não é limitação, são características mesmo da pessoa no espectro autista. Mas a gente tem o transtorno de ansiedade, a gente tem muitas questões, especialmente depois de pandemia, Uhum. relacionadas à saúde mental e coisa e tal. Vou puxar para ser mais fácil, tá? Não vou ficar te colocando na fogueira o tempo inteiro. Você está lá numa escola, numa instituição que fala de educação médica e que sempre foi reconhecidamente como algo muito puxado, muito pesado, muito exigindo muito do aluno, tal. Como é que a gente tem que lidar com esse aluno? Ou como vocês têm lidado, eu não sei. Vamos partir do como tem que lidar. Primeiro é compreender qual é a necessidade. E quando fala dessa coisa do compreender a necessidade, não é uma situação piegas, é você se colocar no lugar daquela pessoa e compreender qual é a demanda dela, né? A pessoa que tem o TEA, a ansiedade, o que que leva ela àquilo, como que eu proporciono um espaço para que ela, mesmo com essas questões, possa se aproximar daquele conhecimento e desenvolver, ser bem avaliada. Eu não estou falando que aquela pessoa não aprendeu, ela sabe, muitas vezes ela não consegue expor aquilo de uma maneira
tão eficaz ou tão padronizada Padrão, é. como todo mundo quer. E até muitas vezes mal compreendida, né, mal avaliada, julgada e tudo mais. Então, a primeira coisa é, quais são as possibilidades que eu entrego para essa pessoa? Quais são os espaços que eu apresento para que ela também se sinta confortável e fale assim, olha, eu não entendo dessa forma, não estou conseguindo responder essa prova em 1 hora. Posso ter mais 30 minutos? Você trouxe uma coisa muito bacana que foi, durante a pandemia, isso foi muito evidente, né? Eu lembro muito de alunos que ah, chegavam e falavam assim, olha, eu não consigo fazer a prova, né? A gente ia atrás, ó, por que que você não fez a prova? Né? Nós sabemos, teve problema de conexão. Não, não, eu não consegui, eu travei. E a gente falou, olha, ok, por que que você travou? Aí você traz os profissionais, é importante demais você ter um corpo de profissionais, um psicólogo, um psicopedagogo, para acompanhar e compreender e falar assim, olha, a necessidade dele talvez mais 10 minutos, mais 30 minutos, será que as perguntas, eu preciso de uma pessoa com ele para acompanhar, a ouvir, porque ele pode ser muito bom conversando e falando para você sobre aquele conhecimento, mas ele não vai ser bom talvez dissertando sobre aquilo. Então, essa coisa de estar na posição da pessoa, ouvir, ter uma escuta muito aberta e entender quais são os espaços que você pode disponibilizar para ela e mostrar que aquilo é possível é o mais importante. Ah, Na questão da educação médica, isso se torna ainda mais relevante, porque você muitas vezes você tem pessoas de altas capacidades atuando ali, pega o seriado do The Doctor, né? Uma pessoa de alta capacidade, mas muitas vezes mal compreendida, como que você pode acolhê-la e aproveitar aquela capacidade dela? Então é importante você ter profissionais que te apoiem e essa pessoa entenda que ela tem esse apoio. Eu acho que é um processo de criar espaços, hoje se fala tanto de criar espaços seguros, né? Mas criar espaço para que aquela pessoa tenha segurança e saiba que ela não vai ser avaliada pela média, que ela vai ser avaliada por ela, pela questão do conhecimento que ela absorveu e que ela consegue desenvolver. Eu já tenho aqui uma questão mais crítica com a avaliação, sabe? Primeiro, porque a gente conhece a avaliação sempre como prova, né? E prova não é avaliação, prova é objeto de tortura. Hum. Uma vez que você coloca a pessoa sob uma condição de pressão, ela, ela fecha o lobo frontal dela e aí ela tem que responder com o que resta, com o que resta do cérebro, né? Já questiono aqui a validade de provas ou de avaliações como a gente costuma fazer, mas é fato que eu tenho que, de alguma forma, identificar se a pessoa realmente aprendeu, se ela conhece, se ela está apta para ir para um próximo step ou não, né? E a gente tem mais uma questão, que é, com as novas tecnologias, especialmente com inteligência artificial, o jeito que a gente avalia não vale mais, né? Ah, não. Ó, eu vou dar uma dica de um livro. É. Eu vou errar o nome, mas o sobrenome dele é Balandier. Hã. Chama O que é avaliar, ou avaliar o que é, Muito bem. né? Não sei se você já viu esse. Ele fala exatamente dessa questão. Como que você avalia ou como você entende que aquele saber foi alcançado, foi desenvolvido. E quando você está falando de tecnologia, você tem uma questão de que você tem a prática, Hã. né, o envolvimento da pessoa com aquilo que leva ela a ter absorvido ou não. Então, como que eu avalio hoje usando tanta tecnologia? Você tem N maneiras, né? E alguns vão falar assim, é só você fazer uma prova, aplica e... Não, não, peraí, aí você está apoiado por tecnologia, um modelo de avaliação, Um modelo de tortura. né, comum, né, que nós conhecemos. Mas eu conheço espaços que, por exemplo, eles já pedem para um aluno gravar, por exemplo, para ele dissertar durante determinados minutos falando sobre aquele tema. E o professor do outro lado vai avaliar aquela exposição dele, aquela explanação. Você tem pessoas que pedem, na área de tecnologia é muito bom porque você, olha, você aprendeu? Desenvolva isso aqui agora, essa linguagem. Vamos ver se isso roda, se isso funciona, né? Então, eu acho que a questão é adaptar ao espaço formativo e àquele conhecimento que você está envolvido, né? Eu não vou pedir para uma pessoa que está fazendo um doutorado em música, talvez,
fazer uma tese de 200 páginas, eu quero que ele apresente ao piano aquilo que ele está falando sobre aquele compositor. Então, a tecnologia envolvida naquilo não é o piano que ele está pesquisando, não é aquele musicista, aquele músico. Então, vamos ao piano, é esta tecnologia que você precisa apresentar. Então, é trazer aquilo que a pessoa está envolvida e mostrar que ela está apta naquilo, né? Você não vai pedir para uma pessoa explicar para você como que é um torno mecânico sem botar ela num torno para ela fazer o processo. Então, é usar aquilo que ela está envolvida para que ela possa de fato mostrar a competência e o conhecimento. Acho que quando a gente fala de envolver tecnologias, não vou pensar só naquela coisa de TI e tudo mais, é a coisa simples, né? Sim. Eu tenho que lembrar que a primeira tecnologia que foi usada para ensino-aprendizagem foi a saliva. Isto é uma tecnologia. A gente sempre pensa em tecnologia como algo digital. E, na verdade, tecnologia é qualquer outra coisa, né? De Exato. fato, você tem razão. É que o pensamento comum é o pensamento que vai para a prova. Ah, eu faço uma prova super bem elaborada. Ok, a pessoa usa inteligência artificial para responder. E aí? Ah, não, mas eu não deixo ela levar o celular. Não é sobre isso, né? Exato. Não é sobre isso. Acho que esse é um ponto que a gente vai precisar. O que eu vejo é que o que a gente precisa fazer é mexer com os professores. Vou voltar aqui para o meu mercado de educação corporativa, que os professores que estão lá, em geral, são profissionais da área, que ou eles trabalham dentro da empresa ou eles saíram de empresas e viraram consultores. E enquanto consultor, ele tem que se especializar, enfim, fazer um monte de coisa, mas a gente repete muito o padrão que se tem na escola. Por mais que você faça a sua graça, que você seja professor de cursinho, no final das contas, a empresa exige que eu faça uma prova Uhum. e que eu tire 70%. É, é, tem algo errado aí quando eu estou evoluindo, né? Porque eu estou usando a mesma metodologia de século XVIII, né? Exato. É, Aí, você falou um negócio, ai, agora eu vou ter que te colocar na berlinda. Ai, meu Deus, posso? Depois, Vai se você lá, quiser, a gente corta, vou tá? tomar uma água. Ai, meu Deus, toma. Eu ouvi você falou uma frase que ficou aqui batendo no meu coração, que é: a universidade já morreu. Fale-me mais sobre isso. Como é que é isso? Olha, conversas de bastidores são ótimas por isso, né? Ah, Se quiser, a gente corta. não, vamos lá. É bom porque assim eu já treino para a Pra apresentação da apresentação. tese depois. Gente, a gente depois pode assistir a tese dele. Ah, eu venho pesquisando, como eu trabalho há muitos anos na educação superior, então, claro, Rodrigo, você só esteve na universidade privada, nas instituições privadas, ok. Mas eu tive muito contato com instituições públicas, tem muita coisa muito boa nas instituições de ensino superior públicas, pessoas fantásticas, eu tive a oportunidade de ter contato com esse universo. Só que quando nós olhamos um contexto maior, no Brasil hoje mais de 85% das instituições são privadas. E aí quando você olha o conceito da universidade, eu estou falando da universidade enquanto instituição de ensino, superior, né, de formação de conhecimentos e tudo mais, o sentimento é assim, a universidade morreu. Porque veja, essa universidade moderna que a gente conhece, é um conceito, você tem dois grandes pensadores que moldaram, né? Você tem o Newman na Inglaterra e você tem o Humboldt na Alemanha. O modelo alemão foi o mais aplicado no Brasil e em muitos lugares. Que tinha qual é o conceito de formar riquezas para uma nação, de desenvolver novos saberes, que querendo ou não são inovações e tudo mais. E aí quando você olha, você fala assim, bom, a universidade continua fazendo isso? E aí na minha pesquisa eu fui levar o quê? Eu estou buscando entender se a universidade ainda inova, se ela ainda forma adequadamente, ou se ela forma pessoas e como que ela acolhe. Então, atenção, isso é a minha pesquisa, em breve, tá? Em Em breve breve. teremos mais desdobramentos disso. Mas quando eu brinco e eu às vezes eu falo isso justamente para chocar e chamar a atenção da pessoa, eu falo assim, a universidade morreu. Por quê? O que é inovação de fato dentro de uma instituição de ensino superior? O que ela traz de inovação para a sociedade? Temos muitos exemplos, temos muita situação.
chove, às vezes eu falo isso e chove, não, porque a instituição tal, a universidade tal. Eu falei, ok, quanto isso é uma inovação aplicável? E Tá quanto ali, isso é universal, ou seja, isso, você conseguiu numa universidade, o quanto isso daqui desculpa, eu te interrompi, mas o quanto eu consigo replicar isso em todos os outros lugares e quanto eu realmente estou me esforçando para que isso aconteça e essa inovação leve a novas, né. exato, porque, veja, é dentro desse espaço que eu permito, talvez, trazer as experiências, fazer com que dê certo ou dê errado, e permita com que, a partir do erro, eu busque uma nova resposta, né? Vacinas são assim, tratamentos N são assim, ah, motores talvez são assim. Você tem muita coisa que é desenvolvida dessa forma dentro desse espaço. Então, o quanto eu posso, nesse local, permitir com que o erro e o acerto se torne uma inovação e se torne algo aplicável na sociedade? Como que eu acolho essa pessoa que busca na universidade esse espaço para que ele possa fazer esse tipo de busca e esse tipo de desenvolvimento de conhecimento? E como que essa pessoa se forma ali, para de fato aplicar aquilo depois na sociedade. Veja, nós estamos falando de um processo de idas e vindas nesse espaço, para que ela possa talvez ampliar e permitir novos desdobramentos desse conhecimento que foi ali desenvolvido. Então, a universidade, ela faz isso hoje, ela entrega isso, ela consegue fazer com que isso acontece. E É. veja, a universidade enquanto instituição, enquanto Sim. um local ah, apto para esse tipo de possibilidade. E não aquela coisa de você entra no primeiro semestre, sai no oitavo semestre, e ganha o seu diploma. Tá bom, ganhou o diploma, mas e depois? Então, vou te contar uma história, que talvez tenha 2 histórias que tem uns contrapontos aí. Faz umas poucas semanas eu estava com uma amiga que estava com uma amiga e a gente estava conversando sobre uma história de faculdade e tal. Essa minha amiga tinha feito jornalismo e a outra não tinha feito. E a outra falava assim: "Não, não, mas eu acho que não é uma coisa universidade, a faculdade não é você não aprende o que você precisa aprender para o trabalho lá, lá". E ela, num determinado ponto, ela tem razão, porque muito do que você o muito em algumas faculdades, ou uma coisa que eu falava para minha sobrinha quando ela foi fazer a faculdade dela, que ela estava em dúvida se fazia uma ou outra, tal, eu falava para ela assim: "Fica tranquila, você não vai trabalhar com o que você fizer na sua faculdade, né". Porque a menos que você queira ser médico, engenheiro ou advogado, que você precisa cursar estas faculdades para poder ser habilitado para cumprir essas funções, as outras funções, você pode ter múltiplas faculdades e você vai conseguir se desenvolver. Então, né, é isso. E a gente discutindo, a menina ela insistia nessa história, né. E eu comecei a entender que muito possivelmente esse insistir nessa história foi pela dificuldade que ela teve de conseguir acessar, né. E a visão que se cria sobre o que é uma faculdade, né, o que você precisa você trabalha em alguma coisa, você é muito bom nessa coisa e nunca fez faculdade disso. Uhum. Então, né, mas aí a gente veio para um outro ponto da discussão, que é assim, não, de fato, você não vai aprender o que você precisa para o seu trabalho ali, mas um pouco. Mas o que vai acontecer é que você vai encontrar cabeças diferentes da sua, porque até o segundo grau, em geral, a gente estuda com as mesmas pessoas, do mesmo bairro, pessoas que você convive. Mas quando você vai para uma faculdade, e mais ainda quando você vai para uma universidade, você vai encontrar pessoas muito diferentes que vieram de lugares e cenários muito diferentes. E talvez esse seja o seu maior ganho ao entrar numa faculdade, numa universidade, ou seja, você tem o seu pensamento, a sua visão, combatida muitas vezes, né, ou seja, não, não tem só esse ponto de vista, onde eu moro é de outro jeito, onde eu vivo, de onde eu vim, eu faço assim, eu faço assado. Isso vai ajudando a abrir as cabeças. Pois bem, isso era só uma das histórias, porque vem junto um negócio aqui. O negócio aqui é, cara, quando a gente foi para o EAD isso acabou. Felizmente. Como é que eu poderia E aí, assim, eu falo do EAD, tô falando da faculdade, mas isso é a mesma coisa que acontece nas empresas, em qualquer outro lugar. A gente foi para o EAD e, na verdade, por mais que você fala: "Vou fazer um trabalho de grupo", é um trabalho de grupo e as pessoas não se conversam mais. Muitas vezes elas estão com a tela fechada, eles não se conhecem. Hum. Aquele ganho que você tem, que é o ganho relacional quando você vai para uma universidade, foi embora, foi embora. Como é que a gente e mais, as novas gerações, os Zs e os alfas, eles são anti-tecnologia.
Uhum. Eles são os caras que não gostam da rede social. Eles são os caras que não querem usar tecnologia. O que a gente vai ter aí pela frente? Você acha que Ó, vem? eu sou um cara que desde 2004 eu estudo EAD, trabalhei anos com EAD mesmo, de carregar antena para instalar para fazer transmissão de aula via satélite. Puta, É, isso foi um ganho para muita gente, fazer foi, chegar muito longe. foi, não, e foi uma evolução, que já tinha aquele combate tipo, não tem qualidade para mostrar Não, que tinha, que era diferente e tudo mais. A questão é que com o tempo, e talvez amplificado pela pandemia, que não. É importante a gente falar que na pandemia não foi EAD o que fez, não, né? foi uma coisa. Foi outra coisa que deu uma É, pincelada falando que era EAD e não era. foi, usei o meio digital para continuar dando a aula que eu dava. Exato, exatamente. Mas o que talvez, e vale muito a pena repensar essa questão da qualidade do que é a educação à distância, né? Como que você torna esse espaço apoiado por tecnologia, um espaço de cocriação, né? Essa semana eu estava conversando e fazendo um curso e a gente teve que fazer o trabalho de final à distância. Então, chama num Teams e todo mundo ali conversando, e às vezes para, e aí volta para falar alguma coisa, mas tava todo mundo ali de câmera aberta, né? Um ou outro não conseguia porque estava no celular, mas, ó, pessoal, assim, ó, imaginei isso, ó, fiz isso, apresenta tal, mas por que que nós fizemos aquilo? Porque nós precisávamos apresentar um produto e entregar algo, todo mundo precisava participar. No final, aquele encontro de 2 horas online virou um encontro de talvez 6 horas, porque a gente ficava no chat, ó, teve alguém que não viu tal coisa, continuou, pesquisou, incluiu, continuou, e aí ontem nós nos encontramos presencialmente. Falou, não, vamos treinar o pitch agora. Então, você tem uma situação de que talvez, e até olhando essa questão de ajuste na temporalidade, você vai ter talvez essa aproximação ou essa necessidade de intercalar o presencial com o digital para permitir com que as pessoas criem talvez esses vínculos. O ser humano Ainda faz diferença. o ser humano é de vínculos, A gente né? é ser social, né? Nós somos um ser extremamente social. Então, você vai precisar criar e recriar essa proximidade que em determinados momentos no EAD, no Brasil, existia. Você fazia com que o aluno fosse até um determinado lugar para poder assistir uma aula, ou realizar um trabalho, ou fazer uma consulta, ou usar aquele espaço como um espaço de estudo para ele. Então, talvez nós vamos entrar num processo de repensar. Eu não estou falando aqui de semipresencial, presencial, à distância, não sei Não o é quê. nem isso. Eu estou falando da questão do espaço, da, 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 da geração e da necessidade de compreensão de quem vai ser impactado por essa educação apoiada por tecnologia, Uhum. como que eu torno aquele processo de desenvolvimento algo relacional de fato e que pode aproximar e manter mesmo à distância esse grupo reunido. Ah, Rodrigo, mas você está falando de uma pessoa que está na mesma região que você. Tá bom, mas eu posso fazer isso com uma pessoa que está a quilômetros de distância e mesmo assim Você ter essa está proximidade. falando de uma coisa, eu estava lembrando de uma coisa que é bem antiga, que é o Flickr, que era um site de fotos, de Uhum. pessoas que fotografavam, postavam suas fotos e tal. O Flickr promovia eventos, encontros, e tipo, era super concorrido para você conseguir um convite, porque no fim você queria conhecer quem fazia aquelas fotos, né? Então, essa é uma coisa, mas o Flickr é antigo, quem estiver assistindo agora talvez nem conheça, não saiba do que se trata, né? Enfim, mas acho que assim, a gente precisa começar a beber dessas coisas. Quem joga game online, essas pessoas jogam com pessoas de outros lugares e em algum momento eles vão criando um vínculo tão forte que eles arrumam onde se encontrar, mesmo que eles não sejam da mesma cidade. O ponto é, como é que eu consigo. Assim, hashtag fica a dica. Gente, se você estiver fazendo educação, acha um jeito de fazer esse negócio ficar tão divertido, tão interessante, e de usar de fato as pessoas, os saberes das pessoas, para que elas queiram manter esse vínculo. E não interessa se vai encontrar presencialmente ou não, mas é o vínculo que é importante. É que muitas vezes é o presencial que fortalece o Uhum. vínculo, mas não é o presencial forçado. A gente está vendo isso com as empresas tentando forçar as pessoas a voltar ao trabalho no escritório, todo mundo odiando, tal. Não, não é sobre isso, né? Acho que a gente volta para aquele assunto que você falou lá no começo, né? De estimular a criatividade. Uhum. De estimular a criatividade. E
E eu falei que eram 2 histórias, né, a segunda história, que tinha a ver exatamente com isso, que eu falei da menina que a gente foi falar para ela, assim, que o que você ganhava na universidade era outra coisa, foi aqui pra gente no Brasil, a universidade virou o estudo de forma geral, ele virou um checkpoint para você conseguir determinadas vagas. Então as pessoas não estudam porque elas querem aprender ou porque elas querem porque elas precisam conseguir um emprego. Ou para conseguir determinado cargo, ela tem que ter determinada graduação. Então, que até lá atrás era segundo grau, agora já é graduação, agora já é pós-graduação, é o MBA. A qualidade deles cai para você conseguir ter mais gente para fazer, enfim, Uhum. aquela rodinha É um que a gente ciclo. conhece, exatamente, né. Eu estava agora vai parecer uma história super arrogante, estava eu na Espanha, numa cidade, e estava lá em Córdoba, e fui num restaurante que era do lado do meu hotel, na verdade não era um restaurante, era um bar, um boteco de pinchos lá. E como eu já tinha ido 3 dias no mesmo lugar, já estava ficando quase local, os moços já me conheciam e falavam: "Oi, dona Fernanda, tudo bem e tal?". Eh, eu estava ali comendo minha saladinha de batata, tal, saladinha era de batata. Eh, não ia ser de folhas, né, gente, olha meu perfil. Eh, e eram 2 meninos que eu acho que eu não sei se eles eram irmãos ou primos, mas aquele lugar era um lugar de família, Uhum. né, que existe há trocentos e 25.000 anos. Eh E aí um conversando com o outro, ele falou assim: "Ah, eu tô pensando em ir pra faculdade, fazer faculdade". O outro falava assim: "Ah, mas você vai querer fazer do quê?". Ele falava: "Acho que eu quero fazer de economia". Mas em que cidade que você quer fazer? Mas você acha que vale a pena ir pra faculdade?". E eu comecei a observar aquela discussão entre eles, aquela conversa ali entre eles, né. Um dizendo que achava que queria ir, a história não era recurso, a história é: vale a pena, não vale a pena, você quer porque você quer, tal. Por que que a discussão é essa? Porque lá eu tinha uma outra visão, mas depois levantando os números eu descobri que era outra coisa. A faculdade é acessível para toda a população. Uhum. Ainda assim, você tem em média 30% dos adultos tendo feito faculdade. E o diploma não é um qualificador para você arrumar emprego, porque há negócios e há posição para todo mundo, mas há negócios como é o aparentemente da família dele, que perdura anos e ele vai continuar tendo aquilo, aquilo vai continuar existindo e ele não tem que se preocupar com o sustento dele, a Uhum. não ser trabalhar no negócio dele, né? Então, não tem esse motivador de preciso garantir meu sustento, por isso eu preciso fazer uma faculdade, não existe, né, é em outro lugar. E aí, enfim, eu estava ali perto, eu sou falante, não aguento, né, fui lá me meter na conversa dos meninos, né, e aí eu perguntei pra ele: "Mas por que que você queria?". Ele falou assim: "Ah, que eu queria conhecer coisas diferentes", né. Eu falei: "Então, eu acho que para conhecer coisas diferentes a universidade é o melhor lugar mesmo. Uhum. E talvez você termine ela e volte pra cá pra fazer exatamente o que você sempre fez, mas ou não". Né, mas você olhar para todas essa ou você torna esse lugar um lugar diferente, também não sei. Exato. Mas esse conhecer coisas diferentes é desse lugar, né, então para mim me parece muito que essa a universidade tem o sentido da palavra da universalidade, né, de trazer esse universo para pensamentos. Eu sinto falta desse universo de pensamentos em todos os ambientes que eu vou. Em todos os ambientes que eu vou, as pessoas têm os pensamentos muito pasteurizados. Pasteurizados pelas culturas de onde elas estão, seja da empresa, da escola, da cidade, do país. Do país não, porque o país tô falando de Brasil, então cidade, escola, a empresa, é como se elas não tivessem é como se elas estivessem anestesiadas. E eu acho que a educação, em qualquer nível, seja ela a educação formal ou a informal, no TikTok ou fora dele, eh, ela é que tem um grande papel de acordar as pessoas. Você vê isso acontecendo em algum lugar? A educação acordando pessoas? Olha, eu acho que talvez ela acontece na periferia. Aquele jovem que entende que talvez é pela educação que ele vai conseguir transformar a realidade dele e das pessoas que estão no entorno dele. Por que que eu falo isso? Porque ele está numa realidade talvez eu estou falando de um jovem de periferia de qualquer lugar do Brasil, porque ele sabe talvez e eu estou falando de um jovem periférico que de fato sabe o que é tem uma necessidade, sabe o que é talvez, um recurso escasso em casa, o desemprego e uma série de fatores. Talvez ele entenda que a educação é um caminho que de fato vai levar ele a uma transformação, né. Rodrigo, você está querendo dizer que fora desse cenário não, não, você vai ter um jovem talvez,
muito bem posicionado, com uma boa família, uma boa estrutura familiar, econômica e tudo mais, que vai entender que também é educação, só que a educação para esse jovem que tem essa estruturação econômica, social, ela vai ser talvez uma diferença daquele jovem da periferia que vai fazer um processo de desenvolvimento e transformação muito maior do que esse jovem que teve mais acesso à educação. Veja, não estou dizendo que eles não vão ter as oportunidades iguais, que de fato não vai ter. É aquele desenho de quem está subindo a escada e quem está subindo na escada rolante. Uhum. Mas essa coisa eu olho muito para esse jovem da periferia, porque ali talvez ele vai entender que o conhecimento vai transformar e vai possibilitar ele alcançar lugares que ele não alcançaria. A minha orientadora no mestrado, ela disse uma frase uma vez e que eu levo isso e eu sempre repito. A cada novo conhecimento nós somos expulsos de um paraíso. Ela me falou isso uma vez. E aí quando ela falou isso, eu fiquei olhando para a cara dela, ela só fez a seguinte pergunta, os seus amigos da época da sua faculdade são os amigos que você ainda tem hoje? Os seus amigos que você fez aqui no mestrado talvez não vão ser os mesmos quando você estiver no doutorado. E quando ela falou essa questão de você ser expulso do paraíso, se a gente faz uma regressão do seu tempo, você vai perceber que a cada novo conhecimento que você adquiriu, você teve essa mudança de para onde eu vou e com quem eu vou. Então, essa transformação e essa mudança a partir da educação, a gente vai ter com qualquer jovem, mas talvez com esse jovem periférico vai ser uma transformação muito maior a partir da educação. Isso me lembra um negócio que não tem exatamente a ver com o que a gente está falando, mas tem, que é. Olha, quem estiver assistindo hoje não vai nem saber do que se trata, mas enfim. Lembra quando teve uma novela que era O Caminho das Índias? Nossa, Faz lembro, tempo, né? faz tempo. Eu estou falando da novela porque as pessoas vão poder pesquisar. Mas quando eles vão arranjar os casamentos, os indianos, quando eles vão arranjar o casamento, então uma das coisas que eles sempre relatam, né, para falar que meu filho é bom para sua filha e vice-versa, é quantas línguas essa pessoa sabe falar, o quanto que ela teve de educação, tá? Esse é o grande valor. Na Índia não existe mais o sistema de castas oficialmente. 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 Mas nas grandes cidades até não, mas quando você vai mais para o interior ainda tem, porque é cultural e é de muito tempo. E existe uma coisa fantástica que é a sua condição social, que é a sua casta, não está atrelada à sua condição econômica. Então você pode ser alguém de alta casta e não ter dinheiro. E você pode ser alguém que é Dalit, que é sem casta, e ter muito dinheiro, tá? Porque a casta é condição de nascimento e elas estão relacionadas à qualidade. Originalmente eram qualidades que as pessoas tinham, depois ficou qualidade de família e ficou. Mas é brahmanes, que são pessoas que normalmente são professores, sacerdotes, quem cuida de mente dos saberes. Uhum. Os gurus são brahmanes. Kshatriyas, que são políticos, guerreiros, comerciantes, tal. Vaishnavas, não, Vaishyas, não, Vaishnava é outra coisa. Os Vaishyas, que são quem cultivam a terra, quem fabricam e tudo mais. Isso estava atrelado a uma condição, sua característica mental e física, tal, mas não é mais assim e também já não é mais casta. Mas o fato é que você poderia. E o cara que não tem casta, que é o cara que lida com o que está para baixo da terra, ou seja, ele lida com os esgotos e ele lida com a morte. Ele é o cara que faz a cremação. Olha. Então, quando você vê naquela cidade lá da Índia, que eles sempre mostram cremando os corpos e depois colocando no rio, aquele cara que põe o fogo lá é o cara que não tem casta. Ele não pode pisar na sua sombra, filho. Ele não pode tomar água no mesmo copo que você, porque ele não tem casta. Ele é um nada. Só que ele mantém aquele fogo aceso há mais de 100 anos, é a família dele que mantém, então ele cobra caro. Então ele tem dinheiro. Ele tem dinheiro e ele paga para o filho dele sair do país, por isso que tem tanto indiano no mundo, né? Ah, Para ele sair do país e estudar e ter uma boa condição e coisa e tal, porque em outros lugares do mundo, se você tem uma condição econômica melhor, você tem um status melhor, que é diferente na Índia. Mas estou falando disso por quê? Porque o reconhecimento do quanto a pessoa estudou e o quanto ela sabe é muito maior do que quanto ela tem de dinheiro. Lógico que quanto ela tem de dinheiro ali faz uma diferença, tá? Mas o grande valor ali entre os aparentemente iguais é isso, né? O quanto a pessoa sabe, o quanto ela é viajada, o quanto ela tem de cultura de verdade, né? E a gente está aqui numa sociedade que valoriza o contrário.
Então, o jovem da periferia, ele realmente pensa nisso. Ou ele pensa em entrar para o crime. Porque, e não é só o crime, tem outras formas, mas assim. Aliás, tem uma série que eu super recomendo, sempre recomendo, uma série nacional que chama Sintonia. Acho que hoje está no Netflix. Uhum. Mas acho que é uma série que mostra exatamente o que a gente vive, né? E na periferia tem absolutamente tudo que tem no centro. Eu moro aqui no centro de São Paulo e a periferia é bem no centro de São Paulo, né? Então sabemos como é que é. Mas eu tenho poucas opções. Eu tenho poucas oportunidades de verdade. E para eu lutar contra a opção mais fácil, é um baita esforço. Então, de fato, quando ele tem a possibilidade de aprender alguma coisa e aquilo deixar ele numa outra condição, faz muita diferença. Uhum. E aí, quando a gente puxa para a educação, o professor tem um papel fundamental de Muito. levar esse espaço de ampliar, talvez, essa visão dele do que ele é capaz. E aí que você precisa ter professores que provocam, no sentido de vamos conhecer, de estender, professores que possam estender a mão e falar, olha, deixa eu te mostrar uma realidade que você talvez não está percebendo que você é capaz de alcançar. Esse papel do professor na educação, ele é fundamental para esse tipo de transformação. E que muitas vezes nós ignoramos isso. De fato, isso não vai ser talvez ensinado no banco da universidade. Não. Mas se ele compreender naquela disciplina de sociologia, como se constitui aquele grupo, se ele entender o quanto você pode agregar ou o que for, o que é a vida, na filosofia, e mostrar o quanto aquilo pode ser desenvolvido e ter um olhar diferente pelo outro, aquela formação de que de fato ele vai falar que não formou ele para o que ele vai trabalhar, ele vai conseguir desenvolver e talvez elevar aquele jovem a uma condição diferente. Então, é, fazendo um gancho com tudo que a gente conversou, essa questão do transformar, ela está diretamente ao quanto eu sou capaz de me entregar para o outro através daquilo que eu me desenvolvi. Aquela frase, não adianta você ter doutorado e não dar bom dia para o porteiro, ela é muito válida exatamente por isso. Não adianta você fazer doutorado no mestrado se você não é capaz de dividir um pouco do que você conheceu para talvez elevar aquela pessoa, para trazer e atrair ela para algo novo e diferente. Acho que a beleza da educação está nisso. É o quanto a educação é capaz de transformar um conhecimento em algo que leve você a uma nova situação, uma nova condição. Acho que essa é a grande situação. Você está falando, eu estou lembrando eu falei essa frase muitas vezes, né, hoje. Mas assim, é, todo mundo tem algum preconceito na vida, né? Ou vários. Exato. Eu vou aqui assumir um que eu tinha. E a gente também, quando a gente tira um, a gente troca por outro, tá? Mas, enfim, eu tinha preconceito com quem não estudava, tá? Ponto. Pronto, falei. Porque eu vim de uma família que minha mãe não fez faculdade, meu pai fez faculdade depois que ele já tinha mudado, a gente já tinha mudado para São Paulo, que a gente já existia, né? Que os filhos já existiam. Na família do meu pai todos fizeram, na família da minha mãe nem todos os irmãos, né, fizeram. Então eu entendia que isso era um super esforço, né, de se fazer. Eu entendia esse esforço. Mas eu cresci sabendo que eu tinha que fazer uma faculdade, não interessava do quê. Então eu cresci sabendo disso, e não é porque meus pais fizeram, é porque eles sabiam que isso seria uma coisa importante para mim na frente. Então, para mim, não existia a possibilidade de não fazer faculdade, Uhum. tá? Eu estudei em escola pública, primeiro, depois fui estudar junto com a minha colega aqui, não junto, com 30 anos de diferença, vocês não estão vendo, mas ela está aqui na produção. Fui estudar numa escola de elite em São Paulo, junto com ela, né? Na mesma escola, só 30 anos de diferença da história, né? Uma escola de elite, e fui para uma faculdade que não fui para uma pública, não. É, mas eu achava, e comecei a trabalhar logo desde o primeiro ano da faculdade e tal, e eu achava que quem não estudava era porque não tinha se esforçado o suficiente, porque era isso que eu ouvia na minha casa, que eu tinha que me esforçar para isso. Então, Uhum. se você não estudou, é porque você não se esforçou, entendeu? Até a gente estudar tudo e encarar a vida real, né? Ir para o trabalho e fazer as outras matérias para enxergar que não era bem assim, né? Que é justamente quando você sai daquele seu mundinho e você acessa um mundo maior e fala: opa, não é bem assim. Tem gente que nem se esforçando pra caramba consegue.
né? E Exatamente. esse lugar é muito diferente. Então, essa história do é só você querer que você faz. Sim, eu tenho amigas. Inclusive, me lembro muito de uma funcionária que eu tive quando eu trabalhava. Eu trabalhava na IBM, na última empresa que eu trabalhei, que faz um século. E o pai dela não queria que ela fizesse faculdade. E ela se trancava no banheiro para estudar, Nossa. né? E essa menina foi muito bem, fez uma excelente faculdade, e ela estava indo viajar para a Alemanha numa época que não se viajava tanto assim, e ela tinha conseguido fazer o dinheiro para viajar, tinha combinado, conhecido gente para ela poder ficar na casa das pessoas, ela super se esforçava, e ela para mim era um exemplo do se você se esforçar, você faz, né? Mas não é isso para todo mundo. Infelizmente, tem gente que nem se esforçar muito vai conseguir. Mas isso também não significa que essa pessoa não tem saberes. É isso E eu mesmo. acho que essa troca de saberes é uma coisa bem importante da gente ter consciência, né? O fato de não estudar não significa não ter saberes. Não significa não ser sábio. E o fato de estudar também não significa ter saberes ou ser muito sábio. Hum, E a educação está muito além de estudar, Exato. né? A escola é uma parte da educação, não é toda, né? Ela é um meio. Ela é exatamente, exatamente. A gente está chegando aqui no nosso final da É história. já? Mas não é que vai passando rápido? O Coisa. Corandões, que gosta de falar Aí. mais do que o Homem da Cobra, Ah, pelo amor de Deus. Daí eu quero saber de você o seguinte: duas coisas. Você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer ou deixar no ar? Ou você tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não explorou ainda? nossa, a gente falou tanta coisa, Fernanda. Né? Se for falar, vai mais uma hora. Então vamos lá, a gente coloca os cotovelos para Coloca o falar. cotovelo para falar. Não, mas acho que assim, o que eu gostaria de falar é o quão é importante nós entendermos que o conhecimento transforma. Mas, se o conhecimento não for dividido, ele é só mais um conhecimento que você teve acesso. Ele não é algo que de fato vai transformar. Então, eu colocaria isso como um grande ponto, né? A educação é uma coisa cara, ela é uma coisa não cara no sentido da mensalidade que você paga na escola, na faculdade, não. Tô falando cara da quantidade de pessoas que estiveram envolvidas para transformar aquele conhecimento em algo que você pudesse acessar. E as pessoas precisam ter em si a questão de entregar esse conhecimento que ela desenvolve e ouvir quem tem mais experiência também e que muitas vezes não foi para o banco da universidade, porque aquilo pode conter ali muita sabedoria, muito conhecimento que ela pode talvez ajudar a dispersar por aí. É o Boa. grande ponto. Vou voltar para os indianos, os hindus, eles dizem que você nasce devendo para 3 pessoas. Tá? Você já nasce com Já, dívida, meu já amigo. nasce no SPC. A casa já tá no chão lá, já caiu. Você nasce devendo para Deus, que te deu uma alma com dom. Então você tem que aperfeiçoar esse dom e colocar ele em prática. Você nasce devendo aos seus pais, que te deram a vida física, então você tem que ter filhos para dar continuidade à família. E você deve ao guru. Guru é professor. A tradução de guru é quem traz a luz da sabedoria, a luz do conhecimento. Isso significa que você não pode deixar o conhecimento morrer em você, que é exatamente o que você falou. Olha aí. Não é lindo? Boa. É? Olha, não Tem que sabia aprender dessa umas disso. coisas num lugar diferente assim, ó. Não fica Boa, legal? hein? Não é só de comida indiana, não. Tem que, né? Não, não, não. Tem umas Boa, coisas legais, tem umas legal. coisas divertidas. Gostei. Legal. Legal, né? Muito bom. Pra você ver das coisas que a gente acha que não vai dar pra dar em nada, ou que é só um saber aleatório. Quando eu era executiva da última empresa que eu trabalhei, era uma empresa que era majoritariamente masculina. Eu tava virando quase menino. E aí eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa pra voltar a ser menina. Porque, né, assim. Aí eu fui fazer dança indiana, dança clássica indiana, porque eu assisti uma mulher dançando e eu achei tão lindo, tão delicado, mal sabia eu quanto que eu ia sofrer para fazer lá um movimentinho assim, e tal. Foi muito difícil. Mas enfim, entre outras coisas, fui conhecendo mais da cultura. E eu aprendi isso e algumas outras coisas, né? Que para mim era como se fosse assim meu lazer, né? Depois do trabalho, coisa e tal. E eu pensava, isso daqui eu nunca vou usar no meu trabalho. Eu uso com muita frequência quando eu vou dar treinamento para contar justamente isso. E muitas outras coisas que eu aprendi na dança, que não tem nada a ver com as matérias que eu dou de aula, e tal, mas que eu consigo fazer essa transposição. Eu acho que isso é maravilhoso, porque é em qualquer coisa que você está aprendendo, né? Então não Né? é só sala de aula, é isso. É isso. Eu queria super te agradecer. Imagina. Acho que a gente tem que fazer mais rodas de conversa. Bora. E para você que está assistindo, se você curtiu, você já sabe, né? Curte aí, taranã.
Você tem dúvidas? Você tem opiniões? Manda aí pra gente que também é legal. Compartilha. Que mais? Que mais? Dá ideia de assunto que vocês gostariam de ouvir aí pra gente. E vou adorar encontrar vocês no próximo episódio. Até mais!